Olá a todos, meus caríssimos alunos, aqui é Flávio Pedron e eu gostaria de conversar com vocês hoje acerca de um dos principais tópicos da teoria geral do processo como disciplina mais ampla. Eu estou falando exatamente da chamada teoria da ação. A teoria da ação ela constitui um dos três pilares clássicos do estudo do direito processual na atualidade. A primeira é a teoria da jurisdição, depois a teoria da ação e aí sim a teoria do processo. Quando nós vamos conversar acerca da teoria da ação, a gente precisa ter em mente algumas questões fundamentais. E a primeira coisa que nos salta aos olhos é, na realidade, um certo conceito polissêmico que a teoria da ação vai assumir. Ou seja, é muito comum utilizarmos no vocabulário forense, muitas vezes, a palavra ação com dois ou até mais sentidos diversos. Na realidade, dos dois sentidos mais comuns, é exatamente conversarmos como se a palavra ação designasse, muitas vezes, o procedimento a ser utilizado para a tutela de um determinado direito. E aí, quando nós estamos falando sobre a ação nesse sentido, nós estamos, na realidade, nomeando o procedimento que nós vamos utilizar. Eu poderia estar falando, portanto, numa ação de reintegração de posse, numa ação de indenização, numa ação de investigação de paternidade, etc, etc, etc. Mas não é isso. Na realidade, não é esse o objeto da minha fala hoje. E sim a ideia de ação como um direito subjetivo de provocar a jurisdição diante de determinadas situações que envolvam lesão ou ameaça de lesão. A teoria da ação, na realidade, ela tem o seu primeiro grande marco de estudo feito pelos autores de matriz civilista. Ora, antes mesmo de Oskar Sponbilov, nós vamos encontrar estudos feitos acerca do Instituto da Ação, mas pelos autores do direito civil, então. Dado o fato de que, até esse momento, e nós estamos falando aqui do início do século XIX, não havia o estudo sistemático das categorias do processo. Por isso mesmo, o direito processual era entendido como um mero apêndice do direito material. E aí os civilistas, que desenvolveram grande parte do cientificismo jurídico do século XIX, são aqui os nossos grandes referenciais e principalmente a figura de Friedrich von Savigny. A gente tem que observar aqui que esses civilistas, basicamente por força e influência da teoria do pandectismo alemão, do qual Savigny é uma das grandes cabeças, vai ler o fenômeno do direito de ação, voltando, como é de costume no pandectismo, ao direito romano. Então, na realidade, nós vamos acabar tentando explicar a teoria da ação a partir dos fenômenos do direito romano antigo. E dentro desse universo, que nós vamos observar é que há uma subordinação do direito de ação ao direito material lesado. Então, esse é o primeiro ponto que convém aqui ressaltar. Mas por que isso? Porque a referência aqui é uma frase do jurisconsulto Romano Celso. Celso dirá que a ação nasce do direito lesado, uma vez que a ação nada mais é, palavras de Celso, do que o direito de perseguir em juízo aquilo que nos é devido. Então, diante dessa situação, a teoria de Celso ela vai contemplar uma verdadeira unidade entre o direito, a ius, na terminologia romana antiga, e a actio, ou seja, o direito de perseguir em juízo através de um procedimento extremamente mágico e extremamente ritualístico. O que acontece aqui é que dentro do universo da lição de Celso é a lesão, que funciona como o elemento transformador do direito material em um direito processual. O direito de perseguir em juízo é a actio, mas a actio só existe a partir do momento em que eu tenho uma lesão. Eu preciso do fenômeno da lesão para que haja, então, essa transmutação da ius em actio e, evidentemente, com o resultado do julgamento da actio, eu volto ao status quo e reestabeleço, pacificando supostamente aquele conflito e transformando agora a actio novamente em ius. Bom, trazendo para a leitura de Savigny, na realidade, o que nós vamos, então, observar é que o direito de ação é o mesmo a figura do direito material, entretanto transformada pela figura da lesão. Savigny vai basicamente reincorporar aqui essa ideia
E é interessante a gente observar que essa ideia ela vai ser incorporada no artigo 75 do nosso antigo Código Civil, o Código Civil de 1916, que lá, nesse dispositivo, dizia: a todo direito corresponde uma ação que o assegura. Então, diante dessa situação, haveria uma correspondência entre o direito material e, consequentemente, o direito de ação, enquanto direito de movimentar a atividade jurisdicional. E, dentro desse quadro, Savigny reproduz, trazendo a terminologia moderna, a mesma lógica que Celso já havia apresentado. Então, eu tenho direito material e, diante da lesão, eu posso falar em direito de buscar, através do Poder Judiciário, a tutela desse direito material. Sem lesão, e aqui é um ponto extremamente importante, sem lesão, eu não posso falar em direito de ação. Aqui, uma das grandes críticas que se possa fazer à teoria civilista é exatamente ela não ser capaz de conceber a ideia de direito de ação apartada do direito de material e, consequentemente, a partir da lesão que esse direito material vai a sofrer. Como a nossa Constituição de 88, num dos seus incisos do artigo 5º, bem vai colocar, a lesão ou a ameaça de lesão não será objeto de escape de análise do Poder Judiciário. E, por isso mesmo, a ameaça de lesão já é um fenômeno também juridicamente relevante, já é processualmente relevante, uma vez que eu não preciso esperar a concretização e a materialização dessa lesão. A ideia aqui é que, muitas vezes, determinadas lesões elas não têm como ser efetivamente reparadas pelo direito processual, pela sentença jurisdicional. E, por isso mesmo, muito mais é interessante seguirmos aquela máxima de que é melhor prevenir do que, eventualmente, remediar. Então, a teoria civilista ela nos traz esse problema e, consequentemente, isso vai ser objeto de repensar a partir da teoria do processo. E aí a gente fica para um próximo encontro, onde nós vamos ver a abstrativização e, consequentemente, a teoria concorrente primeira, a teoria imanentista. Um forte abraço a todos e até um próximo momento.